Alô, alô, YouTube! Recentemente, o governo publicou a proposta da reforma da Previdência. E, para variar, muita gente começou a comentar sobre isso. Mas vamos por partes. Primeiro, o que é Previdência Social? A Previdência é um tipo de seguro público que é oferecido pelo governo. E ela serve para proteger as pessoas contra algum risco econômico. Ou seja, alguma coisa ruim que faz com que a pessoa não possa trabalhar. Esses riscos podem ser desemprego, alguma doença, acidente e também velhice. Então, basicamente, a Previdência é uma aposentadoria ou pensão que as pessoas recebem quando não podem trabalhar. Então, o que acontece? Durante a vida, a pessoa trabalha e contribui para o órgão do governo que cuida disso, que é o INSS. E aí, chegando em uma certa idade, ou alguma coisa acontecendo, essa pessoa pode se aposentar ou pedir uma pensão, e mais ou menos recebendo dinheiro de volta. Mas uma coisa é importante de entender: muitas pessoas se confundem e pensam que o dinheiro que a pessoa vai pagando para o INSS está sendo guardado em um cofre secreto, para quando ela se aposentar, eles vão abrir esse cofre e ela vai poder pegar tudo de volta aos poucos. Não! Você acha mesmo que o governo iria deixar tanto dinheiro guardado e parado por anos? O que as pessoas vão pagando é usado para pagar quem já está aposentado ou recebendo pensão. Ou seja, basicamente, nós que pagamos a aposentadoria dos aposentados hoje. E quando nos aposentarmos, a próxima geração que vai pagar o nosso. E o que está acontecendo e por que tem tanta gente falando sobre isso? A gente sabe que o Brasil está numa crise econômica. E como eu já comentei em outro vídeo, o governo está gastando mais do que recebe. E isso também está acontecendo com a Previdência, por alguns motivos. O motivo mais comentado é que o número de pessoas aposentadas está crescendo mais do que o número de pessoas pagando o INSS. Ou seja, o dinheiro necessário para sustentar o programa está crescendo, enquanto o dinheiro que o programa recebe está diminuindo. Quanto mais o tempo passa, mais melhorias na tecnologia e na saúde. E aí faz com que as pessoas vivam mais do que antes. Então está surgindo mais pessoas aposentadas do que quando o programa começou. Hoje também, as pessoas estão tendo menos filhos e com isso, menos pessoas estão ingressando no mercado de trabalho e pagando o INSS. Aí talvez você já pode perceber o problema. A Previdência cada vez mais arrecada menos, enquanto continua gastando. E com o tempo, isso pode piorar. O que muitas vezes o governo faz é pegar emprestado para poder pagar os aposentados, criando assim uma dívida que em 2015 já estava de 85 bilhões de reais. E neste ano pode chegar a 180 bilhões. Isso é muito dinheiro. Para você ter uma noção de quão grande 1 bilhão é, se você começar a contar números, levando um segundo para cada um, vai demorar 5 minutos para você chegar a 1000, 2 semanas para chegar a 1 milhão e para chegar a 1 bilhão, 32 anos. Agora imagina isso vezes 180. Não é surpresa que muitas pessoas concordem que alguma mudança tem que ser feita na Previdência, uma reforma, e foi isso que o governo propôs. Quais são as mudanças? Homens e mulheres igualmente só podem se aposentar aos 65 anos. Antes meio que não tinha uma idade certa. O tempo mínimo de contribuição para poder se aposentar é de 25 anos. Trabalhadores rurais também vão ter que contribuir para o INSS para pedir aposentadoria, o que não era necessário antes. E o que acontece com quem já está aposentado ou quem está no caminho? Para quem já se aposentou, nada vai mudar. Eles vão continuar recebendo esses benefícios até quando puderem. Homens com mais de 50 anos e mulheres com mais de 40 têm algumas regras de transição que basicamente é um caminho entre o que tem hoje e o que vai ser com a reforma. Como eu falei, a Previdência também cuida de pensões que as pessoas recebem e algumas coisas vão mudar também. Por exemplo, pensões que as pessoas recebem de morte, como esposas quando o marido morre, ao invés de ser integral, vai ser reduzido pela metade. E ela vai ter que escolher entre receber a aposentadoria ou a pensão. Todas essas regras e algumas outras vão ser aplicadas tanto para o setor público quanto o privado. E parece bastante corte, e naturalmente tem pessoas que são contra e outras a favor. Muitas falam que é um mal necessário, que o Brasil precisa gastar menos, e se não fizer nada, vai estourar e aí ninguém vai receber nada. Muitos também criticam, achando injusto uma pessoa ter que esperar até 65 anos. Para alguns vai ser mais fácil que outros. Um argumento bastante usado também é o incentivo à desigualdade, porque normalmente pessoas mais pobres vivem menos, enquanto pessoas de cidades mais desenvolvidas e com melhores condições podem viver mais. Mesmo assim, os dois grupos vão ter que contribuir o mesmo e pelo mesmo tempo, mas é provável que um vai desfrutar mais tempo que o outro. Ou seja, parece que você está literalmente tirando dinheiro do pobre e dando pro rico. Mas esse problema não é novo não, viu? E não é só com o Brasil. Também existe um outro problema, que é bem menos falado. E esse problema não é com a reforma em si, mas com a maneira que o governo atual, passados e em muitos outros países
cuidam da Previdência Social. Muito do dinheiro do INSS, como alguns de vocês devem imaginar, ao invés de ir para o lugar certo, é desviado. Não só para o bolso de corruptos, também deve ter, mas grande parte é usado para pagar contas do governo, assim ficando bem menos dinheiro para pagar os aposentados. Como eles têm que pagar mesmo assim, o governo acaba pegando emprestado. Esse também é um problema sério e não está sendo muito bem abordado hoje, parecendo que quem tem que mudar é nós e não o governo. Mas enfim, o que vai acontecer agora? Agora a proposta vai para o Legislativo, primeiro passando para a Câmara dos Deputados. Lá vai passar por algumas comissões, provavelmente vai ser alterado, como eles adoram fazer. E depois vai ser votada na Câmara. Aí depois de aprovada, vai para o Senado para ser discutida, talvez mais alterada, e votada também. Só depois da aprovação dos dois que vira lei. E o que a gente aprende com isso? A Previdência Social está com problemas. E esse problema está longe de ser resolvido, se é que vai ser. É bom o brasileiro se preparar e achar outras maneiras para se aposentar, porque com ou sem reforma, talvez não vai ser bom depender do governo para se aposentar. Algumas outras soluções, além da previdência pública, incluem buscar empresas e trabalho que oferecem previdência com benefícios, fazer uma previdência privada ou também construir uma poupança pessoal. De qualquer maneira, algo tem que ser feito. Infelizmente, algumas pessoas vão sofrer mais do que outras. Mesmo talvez estando longe da aposentadoria, eu já te aviso, um dia ela vai chegar. E a maneira que ela chegar vai depender do governo e de você.